Uma boa noite para você que está conosco no AB2. A gente começa essa edição falando sobre um assunto que envolve educação e também desenvolvimento do interior. A Universidade Federal de Pernambuco está presente em Caruaru há 20 anos, mas tem encontrado dificuldade para crescer por falta de recursos, já que o dinheiro que chega para a universidade é gerido pela administração que fica lá no Recife. O repórter Franklin Portugal preparou uma reportagem sobre esse assunto. Ele está agora ao vivo aqui com a gente. Franklin, o fato é que tornar a universidade mais forte no interior faz com que toda a região ganhe, né? Boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno, e uma boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Claro que uma universidade forte, né? E quando ela é interiorizada, né? Dá oportunidade para várias pessoas alçarem voos maiores, ingressarem em diversas carreiras, mudando a realidade de diversas famílias. E o que o Campus Agreste afirma que está acontecendo hoje é esta limitação, a limitação orçamentária para que possa expandir mais e mais as atividades. De acordo com a direção, há ainda uma certa rigidez por parte da reitoria no Recife em ouvir esses pleitos. A direção também acaba deixando os alunos e integrantes de diversos setores do Campus Agreste aqui em Caruaru conscientes dessa situação para que eles possam ser vozes multiplicadoras dessa reivindicação também. A gente vai entender melhor na reportagem. Campus Agreste, o FPE em Caruaru. Além de representar transformação na vida de muitos, abre oportunidades na formação em inúmeras áreas. São 13 cursos de nível superior, 8 mestrados e 2 doutorados. Cerca de 5.000 alunos fazem parte das aulas e atividades neste campus. Só que, de acordo com estudantes, professores e coordenadores, um obstáculo que vem prejudicando é o orçamento limitado. Não ter o poder de decisão maior por aqui e mais investimentos não só trava projetos futuros, como também compromete o desenvolvimento de quem sonha com uma carreira. É o que afirma Nazaré Oliveira, bibliotecária documentarista. A biblioteca ela é o núcleo que fornece a informação bibliográfica para o ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, é preciso estar se atualizando. Nós temos apenas 4 notebooks para empréstimos por 4 horas. Então, é muito pouco para uma comunidade enorme de alunos que nós temos aqui agora, no momento. E a gente não tem essa condição de ter esses espaços de ampliação da biblioteca, de atender. Essa é a questão orçamentária que impacta mais no momento com a biblioteca. Se a gente segue o estatuto e passa a ser campus, vai existir uma autonomia maior dentro dos nossos espaços no CA, porque a gente vai transformar, por exemplo, núcleos em centros. E isso para a gente é importante porque essa autonomia vai gerar, obviamente, mais bolsas para os nossos alunos, vai gerar dinheiro para a construção de determinados espaços do próprio CAA e vai gerar possibilidades de trabalhos. Em 2026, o Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, completa 20 anos. E de acordo com a direção do campus, o crescimento verificado nos últimos anos seria bem maior se aqui houvesse mais autonomia. Levando em conta um dos ofícios enviados ao gabinete da reitoria na capital do estado, o Campus Agreste em Caruaru é estruturado na prática ainda como apenas um centro acadêmico, o que reduz orçamento e a eficácia na gestão de pessoas e recursos. É este cenário que se quer mudar. Se o orçamento anual para o Campus Agreste varia entre 7 e 10 milhões de reais, o que é repassado para o controle direto da administração daqui fica abaixo de 5% do total destinado. Nesse momento, a gente opera com uma descentralização de recursos que é muito pequena para o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Imagina que, para dar conta desse complexo que tem 30 mil metros quadrados construído, sabe? Centenas de salas de aula, mais de uma centena de salas de aula, dezenas de laboratórios. A gente tem um orçamento, a direção do campus tem um orçamento em torno de 200, 300 mil reais.
Esse é o tamanho da autonomia, não por mês não, por ano. Esse é o tamanho da autonomia orçamentária da direção do centro. Por exemplo, imagina que dos 178 milhões, que é o orçamento desse ano da Universidade Federal de Pernambuco, se algo em torno de 30, 40 milhões existe no orçamento por causa da quantidade de alunos daqui, é importante a gente pensar assim, qual seria um valor justo para ser investido no campus? Qual deveria ser o orçamento desse campus? Eu acho que a nossa luta principal é entender que quanto mais a gente descentralizar orçamento, melhor será a qualidade da educação que a gente oferta para o povo do interior pernambucano. A interiorização das universidades federais, ela é a política pública mais estratégica e inteligente das últimas décadas para o desenvolvimento dos estados. Até porque eu não acredito que tem estado nenhum desenvolvido concentrando oportunidades apenas na região metropolitana. O diretor Dilson Cavalcante garante que esse quadro é crítico. A gente precisa garantir a quarta etapa, sabe? A quarta etapa é a construção de blocos de salas de aula e laboratório para os cursos de comunicação que ainda não têm um espaço próprio, para as licenciaturas que formam professores aqui para essa região todinha, mas também não têm um espaço próprio e adequado. A gente precisa também lutar, e é uma luta de todos nós, para a gente ter um hospital universitário. Temos um curso de medicina há 10 anos, com extrema qualidade, mas não temos um hospital universitário. E, para finalizar, uma outra questão que eu acho fundamental é a gente entender o que nós somos como centro e qual o nosso papel no território onde habitamos. Se a gente pegar aqui Caruaru e as cidades no raio de 80 quilômetros, a gente tem uma complexidade, uma densidade populacional semelhante à do estado de Sergipe. Então, a gente precisa estar pensando, olha, o centro universitário, nessas limitações, a gente consegue atender o desenvolvimento que uma cidade como Caruaru, nesse complexo, precisa? Até agora, pelas informações da diretoria do Campus Agreste, diante dos apelos e ofícios enviados, ainda não há uma resposta que seja satisfatória para que haja mais autonomia e que o orçamento seja destravado. Marta é aluna de comunicação social e está quase no fim do curso. Ela lamenta a situação. Tudo na universidade exige orçamento. Então, a partir do momento que a gente não tem essa verba disponível, isso acaba inviabilizando muitas nossas atividades, porque é sempre necessário a gente ter algum recurso, tanto para atividades externas e até para a própria manutenção do curso e de várias outras áreas. Então, sem orçamento, realmente fica muito complicado desenvolver a atividade no campus. Após a reportagem, então, vamos à nota em que a reitoria da UFPE informou que, apesar das restrições orçamentárias enfrentadas pela UFPE nos últimos anos, o Centro Acadêmico do Agreste tem recebido investimentos em infraestrutura e recursos humanos. A gestão central da universidade tem se pautado em manter o diálogo com a comunidade acadêmica local sobre as reivindicações apresentadas e realizou reunião do Conselho do Centro no mês de setembro com a ampla participação de estudantes, docentes e técnicos, com o objetivo de esclarecer e dar encaminhamentos às pautas sobre financiamento e autonomia das unidades administrativas. A gente segue acompanhando, Magno. Obrigado, Franco, e vamos sim seguir acompanhando. Isso não vai ficar de lado não, a gente vai voltar a tocar nesse tema aqui. Obrigado. E olha só, um PM suspeito de estuprar mulher durante blitz se entregou à polícia. Acidente envolvendo o caminhão deixou uma pessoa morta e 5 pessoas ficam feridas em acidente no Agreste. Esses são os destaques do dia. O policial militar suspeito de estuprar uma mulher num posto da PM no Cabo de Santo Agostinho está preso. A polícia militar cumpriu o mandado de prisão preventiva ontem à noite. O suspeito é um subtenente. A vítima é uma mulher de 48 anos. O crime teria acontecido durante uma blitz no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária na PS-60. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o policial se apresentou voluntariamente com o advogado no Comando Geral da PM no Recife. Em seguida, ele passou por audiência de custódia na Central Especializada de Garantias do Fórum de Olinda hoje à tarde. O Tribunal de Justiça informou que o policial militar Luciano Valério de Moura foi encaminhado para o Centro de Reeducação da PM, o CREED, em Abreu e Lima.
Um acidente grave em São Lourenço da Mata deixou uma pessoa morta e uma ferida. Um caminhão tombou e atingiu 2 pessoas que estavam na calçada. De acordo com a Guarda Municipal do município, o caminhão estava descendo a rua Juvino Pereira e tombou nesse trecho da rua Dona Leopoldina Correia. Uma pessoa que estava sentada na calçada morreu. Outra pessoa foi socorrida pelos bombeiros. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil. Em Garanhuns, um caminhão carregado de ferragens perdeu o controle e bateu em outros veículos na manhã de hoje na BR-424. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido provocado por uma falha técnica. A PRF diz que o caminhão colidiu com um automóvel que atingiu um segundo veículo, batendo em um radar fixo, que foi arrancado do local. Aproximadamente 600 metros à frente, o caminhão colidiu com uma motocicleta que atingiu outro automóvel. O caminhão só parou centenas de metros após a segunda colisão. 5 pessoas ficaram feridas. 2 tiveram ferimentos graves, entre elas uma criança. As vítimas foram levadas para hospitais da região. A criança foi transferida de helicóptero para um hospital no Recife com várias fraturas pelo corpo. Uma carga com 21.300 camisas, que era transportada sem nota fiscal, foi retida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-104 em Caruaru. A mercadoria seria levada para Santa Cruz do Capibaribe. Os policiais realizavam uma fiscalização na delegacia da PRF quando abordaram um caminhão com diversos fardos de camisa. O motorista informou que não possuía a nota fiscal da mercadoria e que a carga seria entregue em transportadoras da região. O motorista não tinha habilitação e foi autuado. O veículo foi encaminhado ao posto da Secretaria da Fazenda em São Caetano. Após análise, foram emitidas autuações no valor de quase R$80 mil. Depois do intervalo, a gente traz dicas sobre economizar com a gasolina. Hoje é dia do cooperativismo de crédito. Esse modelo de negócios que é baseado na colaboração tem crescido aqui na região. Veja na reportagem de Jessé Accioli e Matheus Guerra. As operadoras de crédito deixaram de ser apenas os bancos físicos. Agora, o mercado conta, além das instituições já tradicionais e muito conhecidas, também com os bancos digitais e as cooperativas de crédito, que ganharam mais força ao longo do tempo. Hoje no Brasil nós temos, segundo dados do IBGE, 5.570 municípios. Desses, 470, a única instituição financeira física são as cooperativas. Então isso mostra, esses números, a importância social e econômica das cooperativas financeiras, tanto para o desenvolvimento local das comunidades, como também para a questão social. Tiago é gerente de agência de uma cooperativa. Segundo ele, o modelo de ação cooperativista é o que mais tem agregado valor à experiência dos associados. Os bancos tendem a ter clientes e as cooperativas ter associados. Então, quando o associado, digamos, ele ingressa num sistema cooperativo como o nosso, então acaba que ele passa a ser dono de uma parte da instituição. E um dos grandes diferenciais que existem entre os bancos e as cooperativas são também as distribuições de lucros que ambos fazem ao final do resultado. Quando se observa o final do resultado de um banco, todo aquele lucro é direcionado para os acionistas ou os banqueiros, conforme a gente costuma popularmente ouvir. Já um sistema financeiro cooperativo, quando existe a distribuição dos resultados, esses resultados vão para os donos, que são os sócios. O cooperativismo de crédito tem crescido ao longo dos últimos anos em todo o mundo. Em um recorte regional, em Pernambuco, essa cooperativa, que atende às regiões Agreste e Sertão do estado, através de 8 agências com atuação em 30 municípios, tem alcançado números expressivos. São quase 13 mil associados alcançados. No Agreste de Pernambuco, onde se concentra um grande número de micro e pequenos empreendedores, o crescimento do cooperativismo tem sido observado de perto. Quem usa o sistema de cooperativa há quase 10 anos tem demonstrado satisfação. Todo ano eles fazem as convenções deles, os fechamentos de financeiro, e todos nós recebemos parte desse, vamos chamar desse lucro, por ser um associado. Então, também tem esse lado.
parte do que eles faturam é dividido com os associados. O potencial de abertura de novos modelos para operações de crédito só aumenta as possibilidades. Uma competitividade que, no final, pode ser benéfica para todos os usuários. Chegou a hora do nosso quadro de economia. O preço da gasolina é o assunto de hoje. Ora aumenta, em raros momentos cai, mas será que dá para economizar com combustível, além de fazer uma manutenção adequada do veículo? Bora conferir. Atualmente, pela realidade financeira de boa parte das pessoas, parece até um filme repetido, não é isso? Passar por um mês, ser vigilante quanto às finanças e, no final de tudo, dos 30 dias, perceber que o orçamento está caótico. E muito se deve também ao gasto com combustível. Mas será que tem uma saída? Será que tem ajuda? Será que tem como mudar, ter um alívio em meio a este cenário? No posto de combustíveis que fica no bairro Indianópolis, próximo à Praça do Rosário, condutores que chegam com o mesmo questionamento na mente. É possível economizar? O litro da gasolina ali rondando os R$6 é só um exemplo. E Jocleison estava diante da mesma questão. Ele conversou com a economista Bruna Claudino. Tem alguma forma que eu possa economizar combustível? É possível isso? Sim, é possível e estou aqui para ajudar. Olha, há muito o que se pode fazer, além da observação da parte mecânica e do alinhamento e balanceamento dos pneus, que, sim, proporcionam economia de combustível. Então, vamos às dicas. Existem várias formas de economizar na hora de colocar o combustível no carro. A primeira delas é, antes de sair de casa, já olhar no aplicativo, como o Waze, por exemplo, e ver os preços dos combustíveis naquela redondeza, né? Ali no raio de 1 quilômetro. Então, eu olhei hoje de manhã e já vi uma diferença de mais de 20% naquela redondeza. Então, é muito importante, primeiro, olhar o preço dos combustíveis. Outra dica importante também é a hora de pagar, né? Você vai pagar à vista, vai pagar a prazo, tem postos que aumentam o preço na hora de dividir, de pagar a prazo. Então, se você tiver um desconto à vista, ou no débito, ou Pix, ou dinheiro, é melhor comprar à vista. Às vezes o aumento é bem considerável quando compramos no crédito, mas muitas vezes também fica o mesmo valor. Então, quando a gasolina fica o mesmo valor no crédito ou débito, então é preferível às vezes comprar no crédito, né? Porque você ganha pontos, acumula pontos no cartão e tem um prazo maior para pagar. Quando o carro for flex, depende muito se é mais vantajoso colocar a gasolina ou colocar o etanol. Uma conta muito fácil de fazer é dividir o valor do etanol sobre a gasolina. Se essa conta der menos que 0,7 ou igual, é preferível o etanol. Se der mais que 0,7, é preferível a gasolina. Outra dica de como economizar é baixando o aplicativo do próprio posto ou da bandeira do posto e vendo os dias de promoção. Muitas vezes eles colocam dias de promoção, geralmente é na terça ou na quarta, quando o posto está com menor movimento, e aproveitando esses dias de promoção. Eles também encarecem um pouco alguns postos nos dias que tem feriado prolongado ou finais de semana. Então, preferir colocar a gasolina durante esses dias de promoção. E também os postos que têm esses benefícios para os clientes, eles dão o cashback. Muitas vezes eles pegam um valor, eles transformam o valor que você paga pela gasolina em cashback quando você volta a abastecer nesse posto. Então, você ganha por ser fiel a esse posto nesses programas de fidelidade. Vale a pena ao longo do tempo ir para a ponta da caneta, fazer as continhas direitinho, você vai perceber uma diferença assim para baixo, né? Vai ter economia. Isso, vai ter economia, não só em postos, em gasolina. Eu acho que tudo na vida precisa de organização. Quando organizamos, que também tem aplicativo para isso, né, de anotar os gastos, de fazer essa forma de economizar, sua vida vai ficar melhor, porque você vai gastar menos para ter uma vida melhor, vai sobrar dinheiro, você vai poder investir. Então, tudo na vida temos que economizar e anotar na ponta do lápis. No próximo bloco do AB2 você vai ver que a programação nacional do Festival de Inverno de Garanhuns do ano que vem já foi divulgada.
De volta com a AB2, o setor de confecções já está de olho na movimentação do fim do ano. Como a produção aumenta, é preciso contratar. Gabriel é dono desta confecção de roupas em Caruaru e está em busca de novos funcionários com urgência. O maior problema é conseguir pessoas capacitadas e disponíveis para trabalhar nesse período. Tanto a formação, né, tem uns que não têm prática, né, de desenvolver o serviço, e também as pessoas que nós não encontramos, né, para poder fazer esse trabalho. Nós temos que aumentar a nossa produção para poder atender o pessoal, as vendas, né, de final de ano, de Natal, final de ano. E aí precisamos de contratar em torno aí de mais de 10% de funcionários para atender essa demanda. E mesmo com tanta gente trabalhando, a justificativa para esse aumento nas contratações está justamente num período que o Atacado e Varejo vai chamar de temporada de ouro, um aumento na produção em até 40% para dar conta das vendas nos meses de novembro e dezembro. E a perspectiva é a mesma. Chega o 13º salário, o comércio se aquece e a demanda fica grande. A preparação é para este processo. Felipe está com alta demanda também e precisou terceirizar vários processos para conseguir dar conta. A partir de setembro, nós já começamos a estocar para dar o suporte ao nosso atacadista. E começamos a produzir 30% até 40% a mais da nossa produção, para quando chegar no final de ano, vai ter as festas de confraternização, vai ter Natal, vai ter final de ano, então vai ter que ter a sua mercadoria lá para suprir a necessidade dos clientes que são os varejos. Ainda mais com o advento da internet, que facilitou as negociações. Depois desse online aqui, nós trabalhava com feiras, né? Nós trabalhava nos pontos de feiras, ponto de atacado ali, que o pessoal ia até o ponto para comprar sua mercadoria. Hoje em dia está muito mais fácil, então o pessoal só faz pedir sua mercadoria ali no online, nas plataformas digitais, e aí já enviamos para os nossos clientes os nossos produtos. Tem que se antecipar. E por falar nisso, o Festival de Inverno de Garanhuns do próximo ano já tem data para começar, dia 9 de julho, e a programação nacional do evento foi divulgada hoje. O lançamento aconteceu no Teatro do Sesc, com casa cheia e todos atentos aos nomes que subirão ao palco da Praça Mestre Dominguinhos. Em 2026, o Festival de Inverno de Garanhuns vai durar 18 dias e ocupar 23 polos espalhados pela cidade. Na Praça Mestre Dominguinhos, o principal palco do evento serão 13 noites de shows que prometem atrair um grande público. A programação começa no dia 9 de julho com Ciel Rodrigues, Rafaela Santos e Zezo. O segundo dia traz Alcione, Paula Fernandes, Luísa Posse e Joyce Alane. Outros nomes confirmados são Ana Vitória, J Quest, Luísa Sonza, Tiaguinho, Wesley Safadão, Hungria, Capital Inicial, Cláudia Leite, Ferrugem e Roupa Nova. O encerramento será no dia 25, com o Padre Fábio de Mello, em homenagem ao Nordeste. Bem diversificada, contemplando todas as noites temáticas. Vamos manter aquele mesmo formato, começando na quinta, se estendendo até o domingo, dando folga nas segunda e terça-feiras, voltando na quarta, vai até o domingo, e no último final de semana, começando na quarta e encerrando no sábado. Há mais de 3 décadas, o Festival de Inverno de Garanhuns transforma o frio do Agreste em arte e alegria. O evento começou nos anos 90 e hoje é um dos maiores festivais multiculturais da América Latina. Pois é, um festival multicultural porque envolve aí muitas linguagens, né? Em mais de 23 polos espalhados por toda a cidade. Então é isso aí, o festival é de fato o maior festival multicultural da América Latina. Então o FIG 2026 promete ser o maior de todos os tempos. É isso, assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos juntos por aqui novamente.